mas não é tu mesmo que disse que a altura é a parada que a gente mais se confunde quando encontra alguém? Porque você não tem referência. Não tem referência. Por exemplo, o pessoal quando me encontra, na verdade, acho que o pessoal, não sei, nunca falaram da minha altura. Acho que eu sou um tamanho normal, né? Ó, vou dar 2 exemplos pra você. Eu achava que o Igor Miguel Fosse baixo. era baixo E ele é e magro e alto. ele é de mediano pra alto, É. né? De médio pra alto. E, obviamente, como todos nós, eu achava André que Heinck. o André Heinck era alto. O André Heinck, ele é uma decepção em pessoa, na verdade, porque ele é baixo, assim, ele tem mó cara de viking, né, mano? E aí quando você encontra ele, mano, ele é muito baixinho e ele é magrinho, entendeu? Tipo assim, E ele aí usa é aquelas- a minha diferença pra ele. Eu sou baixo, tu mas já sou tem mais gordinho. gordurinha Ele e é tal. baixo e magrinho. Ele é baixo, magrinho. E aí ele usa sempre camiseta de super-herói e tal. Nossa, a primeira vez que eu encontrei ele em Porto Alegre, cara, eu não acreditei que aquele cara vinha sorrindo na minha direção. Assim, eu falei, mano, caraca. Mas eu não lembro agora quem foi a pessoa que eu... o Zé Bruno. Eu acho que é o cara que assusta geral quando você encontra presencialmente. Então, eu conheci o Zé Bruno e o Isaac Sixu no mesmo evento nosso lá em Fortaleza, né? Eu me espantei mais com o Isaac. Porque o Zé eu já sabia que era... O Zé eu tinha referência, sabe que referência? Ah, Ele tinha muita coisa de academia, com a galera da academia, assim, tirando tá. foto. Era Eu acho que muita eu não gente, acompanho ele. todo mundo mais baixo que ele mais alto. Agora, o Isaac, eu nunca tinha visto ele sozinho, ele com ninguém, só via ele... Aham, Cara, eu nem põe muita foto, né? Via ele com a esposa, com a filhinha e tal. sim. Então, tipo assim, você não sabe a altura da esposa, né? Aí quando eu vi lá, falei, cara, você é alto pra caramba. E, cara, outra coisa também que rola aqui, agora entra um pouco no campo feminino, né? Por exemplo, mulheres que por assim, às vezes na minha agenda, quando eu cuidava da minha agenda, e aí eu tava lá conversando com a, sei lá, Zuleika, o nome da pessoa. E, mano, aí, eu vou encontrar, quando chegar na igreja, tu me procura. E, mano, uma vez eu fui numa igreja, e eu cheguei, tinha uma roda de pessoas na frente da igreja, e eu cumprimentei todo mundo, e falei, olha, eu tô procurando a Zuleika. Aí a moça tava assim, tipo, né, quase do meu lado. Ai, sou eu, Bibo. Cara, não era a mesma pessoa. Tipo assim, mano, é que assim, uma coisa é eu, né? Ou a pessoa que tá um pouco mais arrumada. Outra coisa, mano, é que a pessoa tá tão maquiada que não Mas é eu a vou- pessoa mas, presencial, mano, cara. Mano, então, mulheres, mas fica a as- dica aí. Mas as pessoas... Não, mas eu acho que isso não é uma coisa ruim, não, cara. Ai, cara, eu acho, porque... Vou falar, assim, vou falar um negócio que faz soar estranho, mas eu vou explicar. esse papo já tá meio estranho, mas vai entrar. Não, esse é que vai ficar muito Eu estranho. acho, Não, eu acho muito curioso, não, muito interessante. Eu acho muito interessante que, se você pensar bem, a maquiagem na nossa sociedade, ela é a forma de arte mais difundida da sociedade toda. Tá. Porque, não todas, obviamente, mas quase todas as meninas, elas começam a aprender a se maquiar desde pequeno, cara. Sim, sim, E muito mano, cedo. é uma parada estética que, assim, tem as técnicas, tem os utensílios, tem as cores, tem estilos novos que a gente chama de moda, e alguns vão usar pejorativamente de vaidade, mas, tipo, se você pensar que é uma pintura, é simplesmente estilo, tá ligado? Então. E, mano, é uma parada que eu acho muito doida, assim. Não, eu Aí, também tudo acho. bem, Cacau, o algoritmo, até te às vezes, assim, interrompendo. eu tô rodando o Reels, assim, aparece, tipo, um vídeo de uma maquiadora, eu paro e fico Exato. olhando. Tipo, Então. você fala, cara, que é muito doido, mano, é muito... Cara, então, uma época eu via mais, tanto que o algoritmo entendia que eu gostava de ver. Mas tudo começou por conta de cosplay, tá ligado? Que eu curto a ideia de cosplay e tal. Ah, eu já E- não... já não Eu gosto. acho legal. E aí, por conta de eu ver sempre as mulheres, porque, cara, tem até uma influencer brasileira, se eu não me engano. Mano, ela fazia, assim, uns cosplay, era Eu acho que eu sei, uma que faz umas impressionante. paradas, tipo, Walter White, fica igualzinho. Exato, essa daí mesmo. eu sei Essa qual daí que é. mesmo, cara. E, mano, eu lembro que eu até segui ela uma época e tal, só que depois eu parei porque daí meu algoritmo tava muito zoado, porque começou a aparecer muita influencer de make. Ai, gente, olha esse rímel. Pô, não é isso que eu quero, entendeu? Mas, Não, assim, então, eu fico... esse aí eu fico impressionado na técnica, manja. Acho que Não, é legal. muito Quer ver doido. um que aparecia direto pra mim? Asiáticas. Porque, assim, daí aparecia aquela asiática que tinha... Muito estranho. Não, e aí tinha tipo, pouco olho, assim, entendeu? E, mano, e aí aparecia, às vezes, primeiro a pessoa maquiada, com um baita olhão e tal, um Ah, baita... tô ligado. Foi e uma de repente trend uma época. E era Ela uma fazia trend, então era assim, isso. tipo, tô ligado. Só que daí era o reverso, né? Ela ia da maquiada pra sem maquiagem, sem mano. maquiagem, Era é. outro ser humano. Então, eu acho uma arte muito legal, Cacau. O que eu quero dizer é que, assim, se você usa o seu WhatsApp pra comunicação, eu acho que é legal você estar mais perto de quem você é. Porque, mano, de verdade,
era outra pessoa que tava conversando. Tudo bem, a gente tem aquela questão da altura, do tamanho e tal. Isso você não tem como mesclar mesmo. Só que, cara, era outra pessoa. É desde o cabelo, o olho, a pele. Mano, era muito diferente. Tem até um casal aqui no cowork, meio gente boa. E esses dias também, quando a gente manda mensagem pra ir tomar café e tal. Aí um dia me mandou mensagem e eu falei, meu, não é a pessoa, velho. Aí eu fui falar com ela, ô, fulana, tá muito diferente essa foto no WhatsApp. Ah, é muito diferente. Mas eu acho justo, cara. Não, mas eu acho justo. Ah, eu não, cara. Você não. Agora eu vou te expor aqui. Você não, sua foto no WhatsApp é o quê? É um desenho. Então, como é que alguém vai te reconhecer? É um desenho de você, mano. Tipo assim, não é nem a sua pele, entendeu? Ah, eu fui pego. Mas aqui eu apareço bastante nos stories, eu mando foto pro cartaz do evento. É mais fácil me identificar, pô. Eu sou tipo mas e se não fosse? Você passou a maior parte da sua carreira só no áudio, mano. É verdade. Cacau, agora tu me pegou. Pronto, agora eu acho normal. Agora tudo bem, meninas. Sem julgamentos aqui, sem julgamentos. Bibotalk apresenta BT Papo, uma conversa regada à Bíblia, teologia e risadas. Muito bem. Começa mais um BT Papo aqui no nosso canal no YouTube, também no Spotify, Deezer, Amazon e apps de podcast, bem como no nosso site bibotalk.com. Senhor Cacau Marques, o senhor é católico, apostólico? Pergunta honesta. Já que BT Papo é responder perguntas. Eu lembrei de uma piada do... Meu Deus, o assunto é sério, a gente começa com piada. Aliás, se você não entendeu a dinâmica do BT Papo ainda, aprenda. A gente joga um monte de conversa fora no começo, a gente se perde na metade. É assim, é só não ouvir, tá bom? Se não gosta. Ouve sim. A gente é legal. É sensacional. Mas assim, se você ver... Não adianta reclamar. Eu acho que vocês... as piadinhas me cansam. Então... Fala, Cacau, qual é a piada que você lembrou? Não, é uma piada do extinto Sai de Baixo. Lembra do Sai de Baixo? Pô, sensacional, cara. Sai de Baixo. Sensacional é exagero, assim. A regra dos Na 15 época, anos, Cacau, é que hoje você tá aí, um cara maduro, um cara que gosta de Masterchef e tal. Mas, mano, na época... Masterchef é maduro. Não, é horrível, mas enfim, só quis pegar só pra... Não, mas olha só, eu lembro uma piada que, assim, a Magda entrava segurando um livro, assim. Aí falava assim, eu tô lendo esse livro, ele tá mudando a minha vida. Eu encontrei realmente o sentido da vida. Aí a Edileuza olha assim e fala assim, mas dona Magda, isso aí é o catálogo telefônico. Ela fala, pois é, agora eu sou uma catáloga apostólica romana. Ai, meu Deus do céu, essa piada aí foi ruim, Essa foi ótima, cara, essa foi ótima. A Magda era a melhor personagem, ela fala assim, como diz um velho deitado. Um velho deitado, cara. A Magda era muito bom. Sai de baixo que não parece. Agora é o segundo momento da conversa fiada aqui depois da vinheta. A gente só faz um, mas tudo bem. Mas mano, é porque domingo à noite era o programa mesmo, cara. Era muito engraçado. Você via espiritual da igreja e já entrava na carne direto. Eu não era crente. Toma essa. Eu não era crente. Eu podia ver. Cara, era Sai de Baixo, você tinha que assistir escondido na minha época. Imagino, eu não tinha esse problema. Eu ouvia Mamonas Assassinas de consciência tranquila, né? Mas tu sabe que domingo à noite era muito alto índice de suicídio, né? Por isso muitos programas de comédia e humor na TV aberta. Cara, uma vez eu vi isso, não sei se essa informação procede, mas que geralmente havia muito humor na TV aberta no domingo à noite por conta do alto índice de suicídio, por conta da segunda-feira e tal, encarar de novo a rotina, a vida e tudo mais. Não sei se essa informação procede, se você já ouviu alguma coisa mais técnica e acadêmica sobre isso, comente aqui. Cacau, então agora você pode, já que as nossas piadas são maravilhosas, você pode assistir BT Papo no domingo à noite. Pra você enfrentar a segunda-feira. Exato, e enfrenta com porque a gente começa aqui no final de semana e tal, e a gente inclusive vai terminar esse BT Papo dando dicas do que você pode assistir nesse final de semana. Fica com a gente até o final. O Matheus quer saber aí, Cacau, sobre os limites da catolicidade, o que faz os cristãos estarem together, né? Tamo together, como eu disse, e como eu sempre disse, e uma escola de inglês copiou meu jargão. Verdade, cara, essa escola de inglês, eu nunca tinha visto uma propaganda, eu falava um monte de tamo together, depende de propaganda de escola de inglês aí usando Tamo Together também. O que é... desculpa a escola de inglês que tá usando essa propaganda, essa fala. O bordão é ótimo. Menos pra uma escola de inglês, gente. Exatamente. Porque tá gramaticalmente errada, velho.
Ele é ótimo pra tudo, menos pra escola de inglês. Exato. Ela é ótima pra mim, que fala aqui. Cara, tal, podia tal. ser uma lanchonete, tamo together, podia ser Boa. sabe? A campanha de um carro É que o jovem não tem mais dinheiro pra comprar carro, né? O carro tá Não, muito caro. tá bem difícil comprar carro. Trocar de carro, então, nem pensar. Então pode ser qualquer coisa, cara, menos uma escola de Uma inglês. escola de inglês. Então, fica o Mas recado vamos aí. falar da catolicidade do tamo Vamos lá. together ou Eu vou tamo... mudar a tela, Cacau, que eu acho que nessa tela aqui a gente fica muito próximo e aí acho que a gente fica muito sai de baixo, sabe? Vamos lá. Tá, pode pôr Ok. um pouco mais distante, porque eu também ainda não tomei banho, então talvez seja Ok, por isso que você eu não tô quer ficar tão sentindo o próximo. cheiro, tô sentindo o cheiro. Mas vamos lá, Cacau, catolicidade. Os cristãos, o que me põe dentro dessa Então, catolicidade? Vamos lá, o que me põe dentro, o que me põe pra fora? Primeiro, dentro e fora do quê? Ele não deixou claro. Não deixou claro. não Porque deixou pode claro. ser dentro e fora do cristianismo, dentro e fora... Mas eu entendo que é do cristianismo e se não for, a gente transforma agora, tá? Mas eu acho que até a pergunta dele, Cacau, se não me falha a memória, veio acompanhada de outras, e aqui falhei em fazer o levantamento de dados, atualmente não tenho feito nenhum tipo de levantamento, nem de dados, nem de peso, é o seguinte... Só de levantamento de moral. Exato. Tamo aqui, vamos lá, Cacau. Aliás, recebi o seu livro, cara. Depois eu mostro. Finalmente. Então o que acontece? A gente Finalmente, hoje parece tá... uma crítica, né, mundo cristão. Desculpa, mundo, não é isso não. Não, finalmente é porque não, mas que tá difícil mesmo receber aqui em Joinville. Gente, peraí. Ô, Cacau, o TDAH tá falando muito Tá falando alto. agora. Deixa eu responder. Esquece. Pera aí, vamos lá. Eu vou esquecer Tá. tanto que eu vou até sair. Eu Vai vou lá, falar eu vou falar quais são as questões aqui. Ele pode estar perguntando, dentro e fora do cristianismo, o que eu acho que não é. Por quê? Eu acho que Ele fala, não, então, mas calma, olha a linha de raciocínio, vê se você concorda. Quais são os limites da catolicidade? Então ele já está pressupondo que a gente está falando só de cristão aqui. Ele não está falando de um ecumenismo ou de diálogo interreligioso, coisa do tipo, certo? Exato. Então ele tá falando assim, a catolicidade é essa ideia de colocar todos os cristãos debaixo de um corpo. De um guarda-chuva, pra ficar no episódio Isso. passado. Então, colocar tudo junto ali. Aí, dentro disso, ele sabe que há cristãos que ficarão fora por critérios de um grupo que não considera esses cristãos parte desse grupo, sacou? Quem é esse grupo que ele tá falando? Pode ser os evangélicos, pode ser os protestantes, podem ser a ortodoxia. Qual delas? Mas Porque sim. então, aí quando é ortodoxia, qual é o padrão de ortodoxia que você tá usando, beleza? Uhum. Então, eu proponho que nós abordemos essa questão pensando o seguinte. Quais os limites da unidade? É um bom termo. Mas acho que é a mesma coisa que ele tá querendo dizer, né? Eu acho que a gente pode pensar essa questão tentando primeiro identificar o que nós, como Bibotalk, e a maior parte dos nossos ouvintes e colaboradores e tal, costumam entender como uma identidade, ok? E aí a gente vai trilhando ali. Então, quais são os elementos que são muito típicos nossos? Dá pra fazer assim? Você acha? O que você acha? Cara, a gente até tem um episódio sobre o que é ser evangélico. Tá muito legal esse Isso. episódio. É muito bom esse Rafa, episódio porque é baseado num livro muito bom também. Sim, exatamente. Quatro visões, né? Ou seja, e ali você vai ter 4 visões que aproximam ou afastam, né? Tem 4 visões e cada visão abre um pouquinho mais o leque do que é ser cristão, por assim dizer. Então, vou dar um exemplo. Evangélico, especificamente. né? Cristão evangélico, cara, mas até cristão de forma geral, porque Porque por depende exemplo, do grupo. Depende do grupo. Vai ter grupo evangélico que considera os católicos irmãos em Cristo. Uhum. Vai ter grupos evangélicos que não consideram irmãos em Cristo. Entende? Vai ter católicos que consideram os evangélicos irmãos em Cristo. E vai ter católicos que não consideram os evangélicos irmãos em Cristo. E se eu não me engano, até em termos, agora teólogos católicos me ajudem aqui, mas se eu não me engano, até tem alguns concílios da igreja, tem concílio que abre mais, tem concílio que fecha, né? Tipo de Trento eu deu já uma não sei. fechada. Depois teve sim. um Vaticano II que abre algumas possibilidades. Aí você tem associações, né, que dialogam evangélicos e católicos e tal. Então, assim, você tem essa discussão, né? Então, assim, eu acho que primeiro, Cacau, sabe o que a gente tem que fazer antes de qualquer coisa, de falar de Essa definir o que é nossa primeira questão aqui é metodológica. Nós estamos tentando encontrar um método. Vamos responder o que é catolicidade, Cacau. Eu acho Tá. que é a primeira coisa que a gente pode tentar responder. Então pode pra gente responder. começar.
Então, o que eu entendo por catolicidade? A ideia de universal, tá? A catolicidade da igreja. Então, assim, é o credo apostólico. Creio na igreja católica. Entende? O que é o credo apostólico? É basicamente um dos primeiros registros e confissões de fé. É a primeira confissão de fé da igreja. Porque num tempo em que a igreja, né, nem todos tinham acesso à Bíblia, nem todos sabiam ler, era bom você decorar um credo. Ou seja, eu pertenço a esse grupo que acredita nisso. Então você tem crê em Deus Pai, Criador do céu e da terra. Então você tem ali o credo apostólico como uma base, um solo, um chão comum para as crenças. Entende? Então, assim, tanto que os 4 primeiros concílios da igreja já vão abarcar diferentes igrejas cristãs, com até algumas tônicas diferentes e tal, mas que você tem concílios que produzem um credo e esse credo, ele unifica essas igrejas ao redor dele. Então, as igrejas, a catolicidade da igreja qual é o mínimo confessional comum que nós temos para dizer somos igreja de Cristo? Então a catolicidade, ela é um apelo a essa unidade da igreja e uma oração de Jesus, João capítulo 17, né? Essa unidade da igreja e nós sermos aperfeiçoados na unidade. Agora a gente é unido em torno de quê? Então isso é que vai gerar muitas discussões, né? Nos unimos em torno de Cristo, mas daí tem as várias ramificações. E para alguns movimentos ao longo da história, vários aspectos vão sendo imprescindíveis, como vou dar um exemplo moderno, para uma boa parte de uma teologia americana aí da década de 60, 70, você tinha que ser pré-milenista histórico e dispensacionalista. Se você não fosse pré-milenista histórico e dispensacionalista, você não era irmão em Cristo. Então, assim, vários movimentos vão criando os seus cercados e, ou tu tá aqui dentro, senão tu tá fora, né? Já a catolicidade, ela quer apontar para algo maior. Cara, não existe algo maior do que esse teu cercado aí. Então, a catolicidade da igreja é a igreja universal de Cristo. É isso aí. Mas, assim, aí que entra algumas questões que eu acho que são importantes a gente dizer. Vamos. É muito natural para nós que nós centralizemos a unidade nos aspectos doutrinários da fé. Dar algumas sugestões aqui rapidinho de coisas que a gente já fez sobre esse assunto. Nós temos um podcast que nós gravamos juntos, Teologia e Comunhão. É esse o nome? Sensacional, Teologia e Comunhão. Inclusive os alunos da IBT, da nossa escola, a Escola Bibotalco de Teologia, eles têm essa aula toda transcrita. É bem legal, esse podcast todo transcrito. Nós temos também um outro que é os Limites da Comunhão Digital, que a gente também toca nesse assunto. Limites da Comunhão Digital. Esse só tem no YouTube, Cacau, eu acho. Ou a gente lançou o podcast dele? Lançou podcast também. Olha, que legal, legal. E tem também no nosso livro, Doutrina e Devoção, eu escrevi um capítulo sobre as 3 dimensões da comunhão cristã. Muito bom. Em que eu coloco qual é a minha visão dessa unidade a partir da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Tá? Boa. Porque é o seguinte, é muito natural que nós pensemos o evangelicalismo a partir das suas expressões doutrinárias. E por que é muito natural? Porque o evangelicalismo como nós temos hoje, ele é irremediavelmente influenciado pelo fundamentalismo, ok? Em vários sentidos propõe afastamentos do fundamentalismo, repensamentos sobre o fundamentalismo, correções, críticas, né, nesse movimento durante o século XX, mas ele é irremediavelmente influenciado por isso. Tem um outro podcast nosso BTcast Plus 001, sobre do livro do John Stott. Boa. A gente fala esse histórico aí. E quando que o fundamentalismo influenciou. E o fundamentalismo foi, acima de tudo, uma tentativa de definir quais são as doutrinas fundamentais. Exato. Ok? Então ele era uma briga sobre que doutrinas são inegociáveis. Identidade, mas a identidade circunscrita no seu aspecto doutrinário. Eles não falam, por exemplo, de liturgia, entendeu? Certo? Ainda que falem uma coisa ou outra, mas mais por causa da doutrina e não por causa da prática em si, sabe? Então, é mais pensando a parte doutrinária. O que a gente afirma como sendo verdade. Então, tem um livro que eu estava lendo um tempo atrás aí,
Eu tô tentando lembrar o título, não me lembro. É um livro em inglês que é uma coletânea de artigos sobre com vários autores diferentes, sobre aproximações entre a teologia do Karl Barth e o evangelicalismo. Tá? Olha só. E na introdução, os organizadores eles fazem uma definição de evangelicalismo que eu achei muito interessante. Eles falam assim, olha, o evangelicalismo é uma proposta de uma certa ortodoxia protestante. Muito curioso eu achei isso, porque assim, a gente não pensa muitas vezes que o evangelicalismo, ele é, antes de mais nada, isso, essa proposta de falar assim, olha, isso aqui é o que a Bíblia fala, sabe? E às vezes a gente tem problema por isso, porque afirma isso aqui a Bíblia fala, sem ouvir o que os outros estão dizendo. Não, a Bíblia acho que fala isso aqui, né? Então, é natural que a gente pense que a doutrina seja o fundamento. Só que para fazer isso, frequentemente a gente precisa ignorar a história, pra gente se apegar a essa identidade. Como assim ignorar a história? Questões que nós consideramos hoje abertas eram consideradas centrais décadas atrás, séculos atrás não, mas décadas atrás. Não, até séculos atrás mesmo, né? Então eu vou dar dois exemplos. Depende do que você tá falando. Vou dar dois exemplos. Ainda que você pode ter uma visão exclusivamente criacionista, por exemplo, você não pode negar que expoentes do evangelicalismo, como Timothy Keller, como o Billy Graham, como... vou ficar nesses dois, como o próprio John Stott, ficar nesses três, eles tinham uma visão aberta sobre esse assunto. Ok? Então você pode dizer assim, eles estavam errados. Ok, você pode falar, mas você não pode falar, no evangélico não é assim, porque a gente tem 3 nomes de expoentes muito grandes, com muita gente que os toma como representantes, que pensavam desse jeito. Ok? Difícil falar Tim Keller pensavam, né? Dói um pouquinho, mas tudo bem. Esse é um exemplo. Outro exemplo, aí já fugindo do evangelicalismo, e assim, só pra voltar nesse exemplo. Você não vai deixar de tomar ceia com um irmão que pensa desse jeito. Né? Você não vai você não vai dizer que ele não vai pro céu. Ou que ele é anátema, né? Que o John Stott não tá no céu, ou que o Tim Keller não tá no céu. Não por isso. Você pode até falar que eles não estão, mas não por isso. Exato. Ok? Agora vamos pegar um outro ponto. Questão doutrinária. Não, e assim, por que eu peguei esse ponto que eu acho ele tão importante? Porque se hoje a gente é muito mais tranquilo com isso, não era assim na década de 20 do século passado. Entendeu? 100 anos atrás. 100 anos atrás, o pessoal tava no tribunal brigando lá no julgamento do macaco, certo? Contra o Scopes. Scopes lá, né? Então, entendeu? Isso foi levado pro tribunal e hoje ninguém tá levando ninguém pro tribunal por causa disso. Sacou? Só pro podcast. Vamos voltar um pouquinho ainda, alguns séculos atrás. Pega lá, eu adoro essa história, a briga do Lutero com o Zwinglio. Olha a ceia aí. Era a respeito da ceia, não é? Era tão central ao ponto de um mandar o outro pro inferno. Basicamente era isso, né? E aí, e hoje? Caraca. Hoje eu sou batista, que tem uma expressão eucarística mais zwingliana, e eu vou numa igreja luterana e participo da ceia. Luteranos vão na minha igreja e participam da ceia. E a gente não tá assim. Mas isso era central lá atrás, entendeu? Então eu considero que você precisa relativizar um pouco, ok? As afirmações categóricas de fraternidade espiritual com base na doutrina. Um pouco, calma. Relativizar um pouco as afirmações categóricas doutrinárias. De fraternidade. Não, fraternidade com base na doutrina. Porque não é. Você não precisa relativizar nem um pouco, falar que uma coisa está errada. Você pode falar. Exato. Mas falar, ele não é meu irmão porque ele está errado nisso, calma. Porque a história te ensina que não é bem assim. Calma. Esse é o primeiro pontinho. Não, esse pra mim não é um pontinho, esse pra mim é o pontão, Cacau. O pêndulo tá de um lado, mas eu vou puxar pro outro. Você não pode nesse ponto. Então eu só vou adiantar e você fala. Adiantando o que eu vou falar depois que o Bibo falar, mas também você não pode não estabelecer os limites, entendeu? Você tem que relativizar os limites, mas você não pode não estabelecê-los. Aí fala depois É que tu fala essa palavra relativizar, a galera fica empolvorosa, né? Mas cara, assim, sinceramente, o pessoal vai ficar empolvoroso de qualquer jeito. Enfim, acalmem-se. Mas vamos lá, eu acho que esse é um ponto sensacional, Cacau, porque é uma tecla que a gente já bate há muitos anos no Bibotalk. Inclusive, naquele podcast, o que é ser evangélico, a gente cita até uma frase do Mark Dever, que eu acho sensacional. Sempre que você cita ela, o pessoal gosta. Aí escreve nos comentários, é isso mesmo. Exato, essa mesmo. É que essa frase é sensacional. Eu até vou procurar o livro agora aqui, põe o relógio aí. E há poucos evangélicos que carregam esse nome de maneira indubitável como o Mark Dever, né?
que ninguém no mundo vai dizer que o MacDever não é o evangélico. Você pensa assim, que tipo de pessoa, que tipo de líder é um evangélico, um líder evangélico? Você vai pensar mais no MacDever do que no Tim Keller ou mesmo no Joe Piper. Exato. O MacDever é mais... Ele é o cara das igrejas. Não, eu nem tô falando que... Eu gosto dele, né? Fui na igreja dele, inclusive. Eu gosto dele, mas ele não... Eu não acho que ele seja... Eu gosto mais do Tim Keller, né? Mas... Eu também, com certeza. Vai com o MacDever, é o cara que realmente tá ali lutando ele é quase que a quintessência do evangelicalismo. Exatamente. Então tá aí. Olha o que o MacDever diz o seguinte. Ele diz o seguinte. Não há nada de errado em termos cercados. Ou seja, não há nada de errado em termos as nossas doutrinas, que nos dão baliza, que nos dão identidade. Eu bato muito nessa tecla, cara, doutrina é algo importante sim, entendeu? E é legal, eu sei o que eu acredito, eu sou um batista, eu sou um pentecostal, eu sei como é que eu acredito as coisas, eu acho muito legal. Então não há nada de errado em termos cercados, mas vamos manter nossas cercas baixas e vamos nos dar as mãos com frequência. Cara, isso é lindo, sabe? Essa observação resume de forma bonita o sentimento de um número crescente de fundamentalistas. Ele é até aqui uma defesa da galera fundamentalista, que tipo um pouco mais arejada, por assim dizer, né? É esse livro aqui, ó. Quatro visões sobre o evangelicalismo, tá? Da sinceramente, hoje, Batista eu acredito Regular. que a gente... Não é ele que escreveu o artigo sobre o fundamentalismo, é bom dizer, né? Não é outra pessoa. Isso. Porque eu realmente acho que hoje ele. Eu acho que a gente precisa abrir mão essa frase do fundamentalista tá nas aspas ou tá fora, Bibo? Tá, não é o Mark Dever que disse, é o comentarista. Ah, então. Porque assim, eu acho que a gente devia abrir mão desse termo, viu? Fundamentalista? Porque... Tem um BTcast sobre fundamentalismo, inclusive, tá, pessoal? Se quiserem assistir, porque assim, tá bem legal. ainda que você possa concordar, como eu concordo, com 5 pontos de fundamentalismo, eu concordo com todos. Com todos. Uhum. Ainda que você possa concordar, ele veio com uma prática, entendeu? Sectária. Então, o abandono desse termo não é porque as pessoas pararam de acreditar no que eles diziam que era o certo, mas é porque não podiam mais se identificar com um grupo que agiu com práticas tão complicadas, entendeu? Sim. Mas sectárias é uma palavra que dá pra gente usar? Sectarismo? Acho que dá. Sectarismo às vezes é bom também, mas no caso ali eu acho que foi... Não, eu digo, usando sectarismo no sentido ruim, eu penso que a gente tá tendo ondas, né, bem sectárias, que inclusive a gente ganhou até um novo contorno, né, em 2022, por conta das eleições. É um assunto, né, muito delicado, eu sei. Graças a Deus também as coisas estão ficando mais deram uma suaves, melhorada, né? mas na época das eleições em 2022, virou, tipo, em quem você estaria votando ou apoiando, virou um sinal de fé. Né? Tipo assim, quando eu uso a palavra sinal, eu utilizo no sentido de credo, né? Então, um sinal, um símbolo de fé. Um símbolo de fé. Se você vota na pessoa tal, como é que você é cristão e não vota no candidato tal? Então, virou meio que uma mesa de corte, né? Pra esquerda ou pra direita e tal. E é isso, em quem você vota. Então, aí... Complicado. Aí que eu digo o seguinte. Então, quando eu falo de relativizar, como assim é relativizar? O que a palavra relativo significa? Em relação a alguma coisa. Alguma coisa que você só pode afirmar em relação a outra, entendeu? Então, você fala assim, o Bibo é alto ou baixo? Fala assim, é relativo. Como assim relativo? Exato. Depende de com quem que ele tá. Se ele tá do lado de uma pessoa alta, ele é baixo. Se ele tá do lado de uma pessoa baixa, ele é alto, entendeu? Exato. Então, quando eu falo de relativizar essas declarações de fraternidade, é porque ela tem que ser feita em relação a uma outra coisa. Em relação a que coisa? A uma coisa que eu considero pré-doutrinária, que é o fato em si. O que é a doutrina? A doutrina é a teologia, ela é a elaboração de uma revelação, certo? Mas a revelação, ela antecede a doutrina. Então, antes de eu ter uma doutrina sobre a cruz, existe a cruz. Antes de eu ter uma doutrina sobre a criação, existe a criação. Boa. Entendeu? Antes de eu ter a Bíblia testemunhando que é a criação aconteceu. Entendeu? Então, então isso vem antes. Então, antes de eu elaborar quem é a igreja foi fundada, certo? E ela não foi fundada com uma assinatura numa constituição da igreja. Ela foi fundada num ato de fé e numa manifestação do Espírito naqueles que creem em Jesus Cristo. Boa. Então foi uma obra, foi uma dádiva de Deus. Então eu acredito que o fundamento da nossa unidade, ele não é primariamente doutrinário. Ele primeiro está na obra criada por Jesus. Como assim? Jesus Cristo nos une a ele e nele nós somos um.
Independente de qualquer outra coisa, nele nós somos um. E aí, Tu quem coloca uma somos um? experiência mística nesse sentido, Cacau? Mística. No capítulo eu falo isso. No capítulo eu digo que há uma dimensão mística. Das 3 dimensões da comunhão, a primeira é mística. É mística na nossa união com Cristo. Exato. Então, Lutero e Zwinglio estavam quebrando o pau por causa da ceia, mas misticamente eles eram um em Cristo. Entendeu? Eles estavam em Cristo. Essa que é a ideia, ok? Então, o primeiro lugar é isso. Agora, dito isso, então assim, por isso que é relativo à questão doutrinária. Porque independente da doutrina que nós fazemos sobre Cristo, a cruz aconteceu. Independente da doutrina que nós fazemos sobre Deus, a graça de Deus foi derramada. Ela foi derramada de maneira doutrinária. A gente não tinha doutrina sobre isso e Deus fez isso, certo? Então essa é a primeira coisa. Aí, segunda coisa, eu não posso abrir mão das distinções doutrinárias. Porque eu não posso não querer saber o que significa essas coisas. Então, quando eu falo assim, caramba, Jesus morreu na cruz, o que isso significa? Jesus ressuscitou, o que isso significa? Eu vou me dedicar nisso. E disso vai sair uma teologia, vai sair uma doutrina. Só que essa teologia, essa doutrina é o meu encontro, eu limitado e carnal e pecador, com a revelação santa, celestial e perfeita de Deus. Boa. Então ela sempre vai ser, em alguma medida, temporária, imperfeita, mas a gente vai se exercitando nisso, ok? Então, se a primeira dimensão é mística, a segunda dimensão certamente é doutrinária. Porque eu não tô falando de um Jesus genérico, cada um pensa o que quiser sobre Jesus. Não, Jesus Exato, é Jesus. até porque como é que eu vou balizar, né? Como é que eu vou Perfeito. balizar a minha experiência mística? Perfeito. Jesus é Jesus, só tem ele. Então, se eu acredito nisso, nessa realidade histórica, eu preciso saber que Jesus é o Jesus e não um Jesus. Entendeu? Boa, boa. Então, eu preciso buscar conhecê-lo. Buscando conhecê-lo, eu vou elaborar uma série de questões sobre essa revelação. Em alguns momentos, nós vamos quebrar o pau de coisas que nós consideramos serem Brasil e Japão, de tão longe. E nos séculos seguintes, o pessoal vai descobrir que não está tão longe assim, que está mais perto. Entendeu? Que a gente concorda com quase tudo, ok? Mas a gente vai colocar isso. Então, e não pode ser um Jesus genérico. Então, é o que eu falei. Você deve relativizar, mas você não pode deixar de definir. Não tem como deixar de definir. Boa. Cada definição terá uma escolha de critério. E há razões para a gente escolher os critérios que a gente escolhe. Nós aqui escolhemos um critério, o critério bíblico, ok? Esse é o critério. Nós escolhemos que na Escritura nós encontramos a revelação de Deus e é em cima da Escritura que a gente produz essa teologia. Então a gente senta para trocar ideia, para conversar e para construir teologia em cima, enquanto a gente está falando assim, olha, eu acho que a Escritura diz isso. E o outro fala, não, eu acho que ela diz isso. Mas você concorda que Deus fala na Escritura? Concordo, então vamos construir aqui em cima. Agora vem alguém e fala, não, eu não concordo que Deus fala na Escritura. Ele fala em algumas partes ou ele não fala... Se vem alguém que diz isso, a gente pode fazer essa discussão também. A gente pode fazer. Mas no meu caso, eu já acho que fica mais difícil a gente afirmar uma fraternidade, ok? Isso tem a ver com a forma de cristianismo que eu vivo. Eu tô fazendo uma sentença eterna sobre a alma dessa pessoa? Não tô. Eu tô fazendo uma sentença eterna sobre a salvação dessa pessoa, sobre a união dela com Cristo? Não tô. Mas eu estou dizendo que, na maneira como nós encontramos o Jesus que nos une, e que une aqueles que creem nele, a expressão de fé genuína é aquela que está construída em cima do que a Escritura diz. Ok? Aquela que está construída na certeza de que na Escritura nós encontramos a revelação de Deus. Então você vai ver, essa é a tônica do Bibotalk nesses anos todos. A teologia nossa é sempre feita em cima da Escritura, não é feita em outra fonte. Né? Exato, muito bom. Então, essa é a questão. E essa é a base doutrinária. Ah, mas significa então que você está mandando para o inferno quem não crê na Escritura e tal? Não, não tô. Mas eu considero que nesse aspecto, e nossas igrejas consideram assim, e o nosso ministério considera assim, que nesse aspecto, esse é um distintivo importante para a gente afirmar o que é uma teologia considerada ortodoxa e o que não é ortodoxo, certo? Sensacional. Agora, qual é a nossa relação com o credo nisso tudo? Nós acreditamos Cacau, antes de tu responder qual é a nossa relação com o credo nisso tudo, dia 27 agora, nós temos dia 27 de junho, tá? Às 20 horas, Cacau, eu, você e Guilherme Nunes estaremos com uma palestra online gratuita sobre ser cheios do Espírito Santo. Para você receber o link dessa palestra, vocês têm que estar no nosso grupo no WhatsApp, tá bom? Inclusive tem material
adicional lá, vai ter material exclusivo para quem entrar no grupo do WhatsApp, lá nesse grupo que a gente vai mandar o link da live, tá bom? Então se você quiser ver essa live Cheios do Espírito, essa palestra online gratuita, dia 27 de junho às 20 horas, você precisa clicar no link que está aqui na descrição deste BT Papo, tanto no YouTube como também em bibotalk.com, entrar no nosso grupo do WhatsApp, lá que a gente vai mandar o link. Mas se você entrar no link, vai ter lá também um e-book que eu estou disponibilizando sobre a compreensão do movimento pentecostal das línguas. Como é que o movimento pentecostal brasileiro entende o fenômeno das línguas? Tá lá um e-book gratuito para quem entrar também neste grupo do WhatsApp e vai receber o link da palestra, beleza? Cacau Marques, como nós nos relacionamos então com o credo? Então, aí qual é a nossa relação com o credo nisso tudo? O credo, nós acreditamos, eu acho que eu falo pelo Bíblia também, se eu não falar, você diz, mas nós acreditamos que ele expressa de maneira condizente ou de maneira fiel o que o texto bíblico fala sobre aqueles assuntos que são assuntos primordiais, ok? Nós acreditamos que ele expressa de maneira condizente com o que o texto bíblico fala. Então, vamos dizer assim, se o credo não existe, a gente vai sentar diante da escritura e vamos tentar organizar ali alguma maneira, nós acreditamos que nós chegaríamos em algo muito parecido com o que está sendo dito ali, certo? Exato. É claro que ele nos orienta, de certa forma, testemunhando qual é o tipo de comunidade que a gente faz parte e como que essa comunidade lê a Bíblia, com certeza, mas isso é normal para qualquer comunidade, tá? Isso é normal para qualquer comunidade. Então acaba sendo circular de certa forma, mas é isso, ok? Então, mas ele não é a revelação primeira, tá bom? Não. A gente encontra ela na Escritura, certo? E aí, eu coloco lá no capítulo mais um ponto, que é uma questão prática. Tem uma dimensão mística, uma dimensão... Vamos repetir. Isso, mística. Dimensão mística, dimensão doutrinária e dimensão prática. Exato. O que é dimensão prática? Tem maneiras de viver no mundo que são maneiras cristãs e tem maneiras não cristãs. Isso vem da doutrina, que vem da revelação e do fato de que a revelação antecede isso tudo, né? Então, mas ela vai, na prática, chegar em algum lugar, entendeu? Porque se não for assim, nós não poderíamos, por exemplo, combater de um ponto de vista cristão desvios éticos de parte da cristandade, como, por exemplo, o racismo, ok? Exato, abusos. O nazismo, o apoio ao nazismo, o antissemitismo, essas coisas todas, Sim. né? Então, a gente pode, porque esses são aspectos práticos, mas a gente pode... Exato. Né? Criticar. Assim como podemos criticar a ganância, como podemos criticar os sistemas econômicos que vitimizam as pessoas, a concentração de renda, essas coisas todas nós podemos criticar, porque há uma expressão cristã para isso. Mas esse é o último nível. Sim, entendeu? Sim. Porque E ele até a questão da frutifica do moralidade, resto. Cacau. Ele frutifica do assim, ó, resto. Então, assim, às vezes a gente quebra o pau por umas questões práticas e condena o outro por uma questão prática sem antes discutir os fundamentos teológicos que vão levar até a visão de revelação que nós temos. Às vezes a gente tem a mesma visão de revelação e lá na ponta a gente interpreta os textos de maneira diferente. Então, tudo bem. Entendeu? Tudo bem, mais ou menos, né? Porque pode estar interpretando errado. Pode estar interpretando errado. Então, assim, vai entrar nisso. A questão prática vai entrar. E vai ter hora que vai falar, olha, ainda que você veja a escritura como palavra de Deus, ainda que você interprete de maneira diferente aqui, essa prática não é uma prática condizente ao cristianismo. E a pessoa pode rebater e dizer, não, é sim. E beleza, e pode ser que a gente nunca vai se chamar de irmão aqui, mas a gente não tem a palavra final. Eu posso falar, Bíblia, eu não concordo com você, pra mim isso aí não é cristão, não dá, a gente não tá junto. E no céu a gente trombar um com o outro. Pode acontecer. Isso vai acontecer muito. Babá, isso vai acontecer muito. Cacau, essa questão da moralidade, né? A gente sabe que cristianismo não é moralidade. O evangelho não é moralidade. A gente já falou bastante isso em vários podcasts e tal. O evangelho é uma pessoa, é uma boa notícia, é uma notícia de salvação. Agora, é claro que tem aspectos práticos morais, né? Como você está falando ali. Perfeito. Então, existe... Eu estava, inclusive, lendo, cara, 2 Pedro, no capítulo... primeiro, 2 Pedro, capítulo 1, bate muito nessa tecla, assim, olha, se esforcem, eu tô em Marcos, eu tava lendo com a Milena o Evangelho de Marcos, aí eu tava lendo aqui, ó, 2 Pedro, capítulo 1, vai falar pra gente se esforçar, entendeu? Olha, Deus nos concede tudo, ele começa a falar no versículo 3, para que a gente tenha uma vida de devoção, ou seja, a gente pode ter uma vida com Deus a partir daquilo que o próprio Deus dá pra nós e tal. E aí, por causa da glória
e excelência, ele nos deu grandes e preciosas promessas. E aí a gente pode participar da natureza divina. Ele vai falar tudo isso. E a partir dessa natureza divina, que nós vamos nos tornando por conta da presença de Deus, a gente vai escapar dos desejos humanos e tal. E ele vai falar o seguinte, olha, diante de tudo isso, esforcem-se ao máximo para corresponder a essas promessas. Acrescentem à fé a excelência moral. Mas a base é a fé. A base é a fé, a revelação, é o que Deus fez. Mas o quê? Acrescentem à fé a excelência moral. A excelência moral, o conhecimento. E aqui ele vai colocando uma série de coisas. Então, sim, a gente não reduz o cristianismo à moralidade, mas a gente também não joga fora. Não há um comportamento, um jeito de andar, um jeito de viver cristão. Né? Só que antes de atacar o irmão, a gente tem que ver se essa nossa moralidade é fruto realmente da escritura ou é fruto de um moralismo, né? De algo criado pela nossa tradição e tal. E aí eu tô, às vezes, tirando pessoas, né, da catolicidade da igreja por conta de uma tradição que a minha denominação criou. E disse que cristão é quem faz isso e não faz isso. Né? Então tem que tomar muito discernimento aí. Mas a gente não abre mão de um jeito de ser e andar, né? Exatamente. Então a gente tem que buscar ser fiel, né? Sabendo que Deus fala conosco, fala por amor, nós encontramos a sua palavra nas escrituras, nós queremos ser formados segundo ela, mas isso também deve partir do entendimento de que nós somos pecadores, falhos, na nossa compreensão e na nossa ação. Então a gente quer melhorar a nossa ação, mas a gente tem limites de compreensão para melhorar essa ação também. Então, humildemente, a gente deve, quebrantado diante das escrituras, buscar o máximo de conhecimento de Deus possível. E esse conhecimento nos levará ao amor, porque Pedro também fala... mas em 1 Pedro, ele fala que nós nos purificamos pela obediência à verdade que nos leva ao amor fraternal, né? Então, amemos uns aos outros sem hipocrisia, né? Verdadeiramente. Então, assim, o fim do conhecimento e da purificação pela verdade é amar, né? Então, mais teologia deve nos levar a mais amor, mais quebrantamento, mais humildade e não... mais sectarismo, como você colocou. Sim, até a palavra sectarismo aqui, eu tô lendo o artigo do Igor Miguel, nesse livrinho aqui bem gostoso, gente. Unidade perfeita, a vontade de Cristo para uma igreja imperfeita. Livrinho bem legal, parceria da God Books aí com a Thomas Nelson. E ele tá citando o Bavinck aqui, né? Que fala desse... O Bavinck diz o seguinte: o crescimento do sectarismo que acompanhou o movimento protestante é um fenômeno sombrio e negativo. Ele se manifestou já no início da Reforma, ou seja, o exemplo que o Cacau acabou de dar aqui, né? Lutero e Zwinglio né? se sectarando. Sectarando não ficou legal, né? se brigando e tal, e mandando outro pro inferno. Então ele se manifestou já no início da Reforma, mas nunca se expandiu tanto como em nosso tempo. Igrejas novas após igrejas novas são fundadas. O que é mais sério é que esse sectarismo leva à erosão e ao desaparecimento da consciência de igreja. Não há mais consciência da diferença entre igreja e uma associação voluntária. Aí o Igor vai explorar um pouco essa questão aqui do Bavinck, que é muito legal esse texto aqui, né? Que nós somos mosaicos, né? De um único vitral, mas somos mosaicos. E eu acho que essa pluralidade dentro do cristianismo, dentro da irmandade, ela é inevitável. É inevitável, porque, cara, a igreja já desde as suas origens neotestamentárias, ela já não é igual. A igreja de Corinto não era igual à igreja de Éfeso, não era igual à igreja de Roma. E assim a gente vai vendo já as comunidades cristãs, depois o Ocidente, o Oriente, vão criando liturgias distintas, até doutrinas distintas, práticas distintas. É aquela coisa, né? A galera fala, precisamos voltar a ser como uma igreja primitiva. Mano, eu não quero voltar a beijar as pessoas não, mano. Que era uma prática super comum do ósculo santo e tal. Essa prática aí não quero da igreja primitiva não, deixa quieto. Pegar na mão das pessoas já é ruim, imagina ter que ficar beijando, tá maluco? Entendeu? Então assim, a igreja já tinha costumes e algumas igrejas tinham isso. A igreja vai brigar por questão de barba, mano. Né? Parte do grande... Acho que uma das discussões do grande cisma em 1054, se não me falha a memória, envolve até a questão de se o bispo tinha que usar barba ou não. Então a igreja sempre discutiu coisas periféricas. Por isso esse exercício, mano, de nós voltarmos para aquilo que é central, entende? E enfatizarmos mais isso. Fica com o cercadinho, fica com aquilo que você acha que é importante, mas tem que... na casa do Pai há muitas moradas, tá? E há muitas portas, como dizia o C.S. Lewis. Então cabe muita gente aí na casa do Pai e não só quem tá dentro do seu clube. No final, acho que é bom a gente deixar claro algumas coisas aqui.
Porque por mais que a gente deixe claro, né? Parece que a gente nunca é claro o suficiente para alguns, mas tudo bem. Não, mas isso acho que é da natureza também da comunicação contemporânea, né? Mas de qualquer forma, vai ficar ao contrário. Mas assim, Vamos fazer um coração, Cacau? O que a gente quer dizer? É pro outro lado, mano. Aí, aqui, ó. Aí. Ah, gente, que imagem linda. Peraí, que tá. Peraí. Tá faltando. Aí, agora. Aí. Junto. Aí. Ah, gente, um coração do BT Papo por vocês. O que a gente quer dizer com isso? Quer relativizar a doutrina do segredo? Não. Não, pelo contrário. A gente tá estimulando você a voltar para as escrituras e fundamentar a sua crença. Exato. Estamos falando para você não definir limites da catolicidade? Não, defina os seus limites. Tá bom? Nosso limite é a Bíblia e a partir do que a gente entende. A gente pode discutir isso também. Pode vir alguém aqui que tem outra visão sobre escritura e falar, não, eu não vejo escritura desse jeito. A gente pode conversar, não tem problema. Mas aqui é onde a gente traça a linha por enquanto, né? Faça teologia, faça distinções, determine e clarifique textos. Volta para a Bíblia, pelo amor de Deus. Tá bom? E literalmente pelo amor de Deus, porque você ama Deus e porque Deus te ama. Mas lembre-se, acima de tudo, a unidade da igreja é uma dádiva de Deus. Bonhoeffer fala isso. Toda comunhão cristã é uma dádiva de Deus. Toda ela é uma dádiva de Deus. Então é Deus que te une, não é você. Não é uma concordância. Nossa, a unidade cristã não é uma concordância com o texto. A unidade cristã é uma obra de Deus. Como obra de Deus, a gente tenta compreender o que ela significa. E aí a gente cria teologia para, inclusive, entender até onde vai a realidade da revelação desse Deus. Mas a gente vai errar em alguns pontos. E a gente vai considerar não sendo irmão, gente que é irmão. E a gente vai considerar irmão, gente que não é. Mas você tem que se exercitar nisso, ok? Acho que aí a gente... A gente encerra, e aí eu acrescento dizendo o seguinte, Cacau. Até porque a doutrina, ela é historicamente localizada. Algumas, ok, elas são atemporais. O próprio credo apostólico, ele é atemporal e funciona, mas boa parte daquilo que divide as igrejas, muitas vezes é atemporal, tem localização histórica. Essa contingência histórica na doutrina precisa ser muito levada em consideração. Acho que a gente volta lá para o exemplo do começo. Então, para alguns, era um absurdo um cristão entender a possibilidade de um cristão aceitar a teoria da evolução. Para alguns, é até hoje. É critério de fé ou descrença. E isso é um absurdo, né? Isso é um absurdo. Porque a gente citou aqui grandes homens e, enfim... Lembrando que o Billy Graham, gente, ele não aceitava a teoria da evolução. Ele não via problemas. Isso, tá? Ele, assim como o B.B. Warfield, que é um dos escritores dos Fundamentals do primeiro volume. Pai da inerância. Que ele dizia que não havia... Que se Darwin estivesse certo, isso não estaria em conflito com as escrituras. Exato. Ele não defendia o darwinismo, mas ele disse, se ele tiver certo, não tem conflito. Não tem conflito, exato. E para alguns, né, ou seja, alguns irmãos e irmãs tornam essa questão de como nós enxergamos a criação. Primeiro que todo crente é criacionista, né? Enfim, isso aí dá uma longa discussão, mas sabe, então, cara, esse assunto é tão central assim para tu me excluir da comunhão dos santos, entendeu? O que era um problema depois... Eu te excluo da comunhão dos santos porque você não gosta de gravidade. Eu gosto de gravidade, você tá maluco? Não, vamos voltar pra esse assunto? Não, mano, eu gosto de gravidade, eu só acho que eu não gosto como tu gosta. Eu te excluo porque você não gosta de ninguém explicar Deus. Eu acho que aí você tá... Aí a gente tem um problema seríssimo. Não, brincadeira. Então é isso, galera. Acho que a gente tem que começar a valorizar, todo mundo voltar pra Bíblia. Ainda assim, vamos voltar pra Bíblia, como é o conselho do Cacau? Vamos lá, vamos voltar. E aí vai acontecer, vamos ter olhares diferentes a partir do mesmo texto bíblico. Isso vai acontecer. E tudo bem. Mas vamos nos dar as mãos com mais constância, entende? Vamos valorizar aquilo que nos une, ainda que a gente tenha compreensões diferentes. Eu amo os meus irmãos que batizam crianças. Amo. E acho que eles estão erradíssimos. Porque eu sou um credobatista, entende? Eu não acho que eles são erradíssimos. Mano, pra mim, zero. Erradíssimo é muito forte. Tá bom, errado. Eles estão redondamente enganados. Cara, eu acho que eu não chego nem aí. Eu acho que falo assim... Eu amo os meus irmãos pedobatistas e acho que a prática não é ideal.
O Cacau, olha como o Cacau é mais amor, né? Eu também acho que. Então, eu acho Depende que do ela não assunto, depende do assunto. Exato. Depende do Então, assunto. eu acho que ela não é. Gente, a discussão não é batismo aqui. A gente não vai responder nada sobre batismo nos comentários. Exatamente nada. Mas eu, como um credobatista, acho que o credobatismo corresponde mais à teologia bíblica. E acho que a teologia do pedobatismo, ela está errada. Eu acho que ela está errada. E para mim é uma leitura. E aí eu coloco mesmo, muito errada da continuidade continuidade e descontinuidade do Antigo Testamento para o Novo. Mas assim, tudo bem. São irmãos em Cristo, vão para o céu. Porque a salvação não depende de como você entende o batismo, entendeu? Salvação depende de se você está em Cristo. E aí eu sei que essa minha fala abre margem para muitas coisas. Entendeu? Então quer dizer que a pessoa é assim, ela Você quis entrar nesse assunto porque você quis. Você foi puxando. Mas eu não vou entrar. Só tô dizendo assim, sim, ela abre margem para muita coisa. E aí a gente discute localmente cada coisa, entendeu? A gente discute cada situação, e aí a gente vai localmente discutindo e tal. Não tô dizendo a hora que basta, enfim, aí melhor parar por aqui. Você tá assim, ó. O cara chega na praia e fala assim: nem vou entrar na água, só vou molhar o pé. Quando ele vê, ele já tá lá numa ilha, lá longe. Exato. Eu não vou entrar. Ele ainda tá na ilha falando: eu não vou entrar. Exato. E cercado de tubarão, né? Gente, é isso. Queremos indicar aqui, então, reforçar algumas indicações. Esse livro aqui da Thomas Nelson é bem bacana mesmo. Unidade Perfeita, a vontade de Cristo para a sua igreja imperfeita, tá? Bem legal esse livro aqui, ele vai abordar vários pontinhos legais e tal. Um monte de gente querida escreve nesse livro, tá? A Carol Bazo, o Igor Miguel, a Vanessa Belmonte, William Douglas, o Gálvaro Bastos... Maurício Zagari, enfim, Jorge Henrique Barro, uma galera, enfim, tem muita gente legal que escreve aqui, tá? E o nosso livro, Cacau, Doutrina e Devoção, um livro muito bacana também, que vai falar sobre doutrina e devoção, várias pessoas legais escrevem lá também, Igor Miguel, Cacau Marques, eu, Ângelo Bazo, Carol Bazo, Kenner Terra, Vitor Fontana, Alex, Diego Bittencourt, uma galera muito legal lá escrevendo. Nossa, Alex, você disparou aqui, ó. É porque tu falou Alexa, esse nome aí. Pare. Mano. Agora tu imagina o Alex que tem uma Alexia dentro de casa. Toda hora. Só falar Stalrefa. Isso, Stalrefa. E é isso, gente. Vamos manter os nossos muros mais baixos, tá? E vamos nos dar as mãos constantemente. Vamos ser mais ponte do que parede, tá? E vamos clarear mais as nossas teologias. Boa. Estuda, entenda, compreende o que a sua denominação crê, converse. E se vê que a sua denominação elaborou a teologia de um jeito que poderia ser melhor, propunha reformas e vá nesse caminho. Entendeu? As denominações mudam, elas elaboram crenças fundamentais em vocabulários diferentes. Gente, façam teologia, só que não façam teologia para brigar. Façam teologia para saber no que creem. E isso vai gerar mais unidade ainda. Exato. E para finalizar esse BT Papo, prometemos dicas do que você assistir neste final de semana que tá chegando aí. Cacau Marques, já pensou nas suas... que é isso, meu Deus? Assistir. Assistir, claro. Ui, você parece um big... com o óculos da Apple. Mano, eu vou querer, quando tiver R$500, eu vou comprar um, cara. Nunca comprarei. Mas e aí, Cacau, você pensou numa dica pra galera assistir neste final de semana? Não, você pensou. Eu vou depois, que eu tô pensando. Eu já indiquei aqui o We Crashed, que a gente começou numa conversa fiada lá no começo. Eu terminei de ver a série. Cacau, boa recomendação. Muito boa. Tem na Apple TV. We Crashed. É bem legal mesmo. E terminei de ver. Poxa, que história bacana. Biba, eu não tenho Apple TV. Assista então o Som na Caixa, na Netflix, que é a criação do Spotify. Uma sériezinha, mas não é tão bom quanto o We Crashed, vai. A Apple TV vai patrocinar nós, hein? Ted Lasso. Pô, Ted Lasso é sensacional. Ted Lasso. Sensacional. Tem que assistir. O maior... Positividade tóxica de forma apaixonante. Ted Lasso não é positividade tóxica. Ted Lasso é uma nova reflexão sobre masculinidade. Acima de qualquer coisa. Boa, legal. Cara, que sensacional. Gostei do final da série. É isso. Outra dica. Duas dicas. Uma é essa. Porque as duas têm conexão.
As duas têm conexão como você pode lidar com a igreja. Uma é essa, pense ministério de homens a partir de Ted Lasso. Não a partir de Ted Lasso, a partir da Bíblia. Mas deixa Ted Lasso criticar as suas visões de homem pra você ir pra Bíblia e ver o que a Bíblia fala mesmo. E, segundo, o pior vizinho do mundo. Tô pra ver, me indicaram bastante isso. A Man Called Otto, tá lá na HBO Max. Mas tem duas, né? A com o Tom Hanks é mais legal, não é? Não, então, eu não assisti o original, que é norueguês, mas tem o Tom né? Hanks, que é o com o Tom Hanks agora. Eu não sei se tem a outra, mas eu só assisti do Tom Hanks. Veja esse filme e pense um pouco sobre paciência, sobre como lidar com as pessoas, sobre como pessoas são icebergs e você só vê a pontinha delas. Eita, assista esse filme. Nossa, eu dei é o nome? duas recomendações. O pior vizinho do mundo. Eu dei duas recomendações leves, tocantes, pra vocês verem que a gente é amor, a gente não é treta. Vai lá. Vamos encerrar com o coraçãozinho, Cacau. Vai lá. Ai, que dificuldade, pronto. Aí, ó, BT Papo, só amor pra vocês. Dá aquele print, divulga nós. É isso. Muito bom. Cacau, já que estamos aqui no Finaleira, a gente vai estar neste sábado agora, dia 20... Ó, tá ficando cada vez mais escuro aqui, ó. Vai. Né? Tá indo o sol embora. Olha, ó, 24 de junho, a gente tá em Fortaleza, tá? Nesse sábado agora. Agora, BT Day. chegando lá. Eu acho que ainda tem vaga, tá? Dá uma olhada, entra no link lá, se vender ingresso é porque ainda tem vaga. E você que é de Floripa, eu vou estar lá com o André Heinck e o Kenner Terra falando sobre isso, inclusive. O tema da minha palestra vai ser esse BT Papo. Bíblia e Diálogo em Tempos de Trincheiras, lá em Florianópolis, bem legal também, o link tá aqui. E Cacau, o grande BT Day, no dia 16 de setembro de 2023, em São Paulo. Eu, você, Guilherme Nunes, Karim Bomilcar e Marco Teles cantando aquela canção. Vai ser sensacional, tá bom, gente? Vamos se encontrar aí em algum desses BTDs. E quer estudar teologia? Vem pra Escola Bibotalk de Teologia que você já sentiu o naipe. Como é que a gente dá aula e como é que a gente ensina, tá bom? Bem legal mesmo. É isso, voltamos na semana que vem, senhor Cacau, se ele quiser assim permitir. Lembrando que toda terça-feira tem o BT Cast, toda sexta-feira tem o BT Papo. Cara, esse silêncio, ele é tipo briga de marido e mulher, assim, quando você fala uma coisa e a mulher não fala mais nada, assim, ela só responde e fala, tá bom, tudo bem. Você tá no mudo, é por isso. Eu tô falando aqui, eu tô no mudo, nossa. Desculpa. Ufa, que sorte, a gente não tá brigado. Não. Cara, temos que acabar logo aqui, que a luz tá caindo. Não dá pra acender a luz agora, porque eu já fiz 100. Sério? É. Eita. E aí eu vou perder a tua... Ó, Rafa, é o BTcast 411, tá? Não, a BT luz tá Cast caindo, é que o sol tá se pondo. Eu tô em luz natural. Ai, caraca, meu Deus. Tá, vamos lá. Vai, rapidão, vamos porque a gente tem que dar as dicas que vai assistir, vai.